talvez o dólar seja o que tenha mais surpreendido nesse começo de ano. Havia 9 ali em cada 10 especialistas no mercado apontavam que a tendência para o dólar era de queda, ou no mínimo de estabilidade, né, nesse ano em relação ao real, mas ele vem contrariando essa expectativa e vem batendo máximas, enfim, inclusive recentemente. Eu queria, enfim, acho que tem essa dúvida aqui, acho que o que há de muitas pessoas, né, assim, o que aconteceu, né, assim, por que o dólar teve esse comportamento, por que ele foi na contramão do que o mercado esperava, e qual a expectativa para a moeda norte-americana na segunda metade do ano? É hora de encher a carteira de dólar? Aqui acho que tem para começar, aquela frase famosa, né? Que muitos de vocês devem conhecer, que é a história de que o dólar é um instrumento criado por Deus para trazer humildade aos economistas, né? E, de fato, né? Quer dizer, é super difícil prever o comportamento do dólar, é um dos ativos que tem maior dificuldade, né? É muito sujeito a oferta e demanda. O que aconteceu, no meu entender, para trás, é que houve aqui claramente uma reversão de expectativas, principalmente em relação aos juros nos Estados Unidos, né? Então tivemos aí uma visão de juros nos Estados Unidos com uma perspectiva de início de corte no início do ano, que foi virada para março, para junho, para setembro, dezembro, e aí está nessa discussão, né? Em algum momento do ano chegou a se falar sobre a possibilidade de elevação de juros, né? Acho que se afastou um pouco isso, né? Mas de fato isso foi trazendo volatilidade, foi provocando de fato um movimento, né, de procura pelo dólar pelo mundo. Se a gente soma isso, preocupações locais também, né? A preocupação ao assunto fiscal, que no Brasil vai e vem, né? Que eu estava falando, tantos anos no mercado, eu vejo essa discussão o tempo todo, e ela traz volatilidade ao câmbio, e de fato, de alguma forma, isso também esteve bastante presente, né? Super difícil prever os movimentos do dólar, vão estar muito, muito, muito dependentes dessas duas componentes, principalmente da questão dos juros nos Estados Unidos, e que a gente não vê uma sinalização muito clara, pelo contrário, eu diria que de alguma forma as sinalizações do Banco Central Americano têm sido um pouco erráticas, eu diria, tá? Não têm sido claras, né? Houve, no meu entender, até um erro na condução da política monetária no início do ciclo de altas, né? Acho que o Powell reconhece, tá? Não sou eu que estou botando a culpa nele. Ele falou em algum momento que agora ele percebeu quão pouco eles falam, se referindo ao comitê, sabiam sobre a inflação, né? Aqui a gente entende mais. Aqui a gente é expert. A clássica frase de que a inflação, a alta da inflação era temporária. Claro, ele ficou 6 meses dizendo que era um problema de carro usado. Não, é carro usado, está impactando aqui, não sei. Cara, e aí, de fato, o problema da inflação é esse, né? Se você deixa ela crescer, depois é difícil você contê-la, né? Agora, provavelmente ele não quer errar no outro sentido, né? Não quer botar a economia americana numa recessão, seria muito ruim, não parece que é isso, né? Mas ele precisa acertar o momento do início de corte de juros, né? E está muito dependente de dados, né? Está muito dependente de dados. Até na última semana tivemos alguns sinais um pouquinho de economia americana um pouquinho mais fraca, né, ajudou um pouco, mas a gente vai continuar com essa preocupação e vai continuar trazendo muita volatilidade ao mercado. As questões locais também, né? As questões locais são importantes aqui, como é que fica o ritmo de corte de juros, deve estar para parar, né? Tá para terminar, a gente até acha que tem mais um, mas logo depois cai. Então o diferencial de juros vai ditar isso. E vai ditar também uma coisa que a gente fala pouco, tá? Acho que devia falar mais. Vejo muita gente falando sobre qual é o momento do início do ciclo de cortes, mas eu vejo menos gente falando sobre qual é a taxa terminal de juros nos Estados Unidos, né? Quanto que vai ser a taxa, depois de acabar tudo, tem uma nova taxa de equilíbrio por lá, né? Acho que a sensação do mercado, e você vê, é de que terá uma nova taxa de equilíbrio mais alta do que antes. Mas quanto, né? Isso é importante também, isso é determinante para o nosso juro longo, para o nosso juro de longo prazo, e eu acho que tem menos discussão sobre isso do que sobre o mês, né? A gente fala muito sobre o mês, mas obviamente isso impacta câmbio. Acho que as questões fiscais locais certamente são importantes dentro dessa discussão, então vamos ver como é que vai. Tem muita coisa já precificada dentro do câmbio, mas também vai determinar esse nível. Difícil dizer que terá um novo movimento muito explosivo no câmbio, tá? Particularmente quando você olha para PPP, né, a paridade de preços, né, Purchase Price Parity, né,
que é o equilíbrio no mercado de bens, parece que o dólar talvez seja um pouco caro, né? Mas quando você olha a paridade de juros, né? Não. Então, tem alguma possibilidade de ir para um ou para outro lado. Então, eu diria que não esperaria um movimento novo de uma alta na casa aí de 7, 8%, como a gente viu, se não me engano, até agora, né? Então, eu esperaria que ele ficasse mais ou menos nesse nível, até um pouquinho abaixo do que está hoje. Mas é para esperar, né? É para esperar, né? E obviamente, isso não tem impacto na minha percepção de que vale a pena ter ativos indexados ao dólar no portfólio do investidor, né? Não estou falando de comprar dólar de forma especulativa, estou falando de investimentos em dólar, né? Eles ajudam a, de alguma forma, trazer eficiência à carteira, reduzir a volatilidade, mas se você pega os ativos, eles são ativos bons, né? Você pega o S&P, né? Quer dizer, o S&P demonstra a força da economia americana, não apenas em um determinado momento do tempo, né? Mas uma economia que sabe se reinventar, né? Que sabe liderar os grandes movimentos tecnológicos do mundo, né? Se você pega, sei lá, estamos num movimento de inteligência artificial, de fato tem impactado forte NASA, tem impactado forte S&P, mas demonstra a capacidade de se reinventar. Você pega qual foi a outra grande novidade antes disso? Provavelmente são as redes sociais, são todas americanas. E antes disso, provavelmente a revolução da internet foi toda nos Estados Unidos, né? Quer dizer, e aí, sei lá, tem a participação na questão dos carros elétricos. Então, enfim, o ponto é uma economia muito dinâmica, muito forte, e, portanto, ter ativos cambiais, ter algo de bolsa americana, no meu entender, para quem tolera risco, é algo bom. E na mesma linha, se você pensa hoje investimentos em juros americanos, né? De curto prazo na casa de 5, né? Os mais longos um pouco mais baixos do que isso, né? Mais dólar, mais alguma coisa nesse nível, também é um ativo interessante, ser né? rentista em dólar tá... Pois é. Pena. E as capacidades e a possibilidade de acessar o mercado internacional por investidores locais, hoje é uma realidade, né? Quer dizer, sei lá, primeiro que teve liberações de multimercados operaram no exterior, depois os BDRs, mas hoje você tem as plataformas, sei lá, você abre uma conta numa corretora internacional, hoje em 5 minutos, né? Super simples, e você passa a investir e diversificar em dólar. Isso não era assim, nem de perto, faz 5 anos, 10 anos nem se fala, né? Então tem a possibilidade de investir em renda fixa a taxas boas, tem o potencial de valorização super importante também em bolsa americana e por aí vai, né? Às vezes... eu até tenho a impressão de que o mercado, de alguma forma, dentro de toda essa volatilidade, tem grandes potenciais com muito bom fundamento lá fora. No Brasil, a coisa não é tão clara quanto isso, mas de qualquer jeito, os ativos, de alguma forma, já expressam uma desvalorização, né? Então, mesmo nos ativos locais, se você pega as oportunidades que tem, são muito interessantes, né? Juros de inflação mais 6% e 10% ao ano. Mesmo bolsa, tá? Se você pensar em bolsa, podemos falar mais depois, mas se você pega os múltiplos de bolsa, né, 7,5, coisa desse tipo, né, são múltiplos muito bons para quem investe no longo prazo, né? Quer dizer, a relação entre o dividendo pago, né? O price earnings, digamos assim, ele é basicamente altíssimo, tá muito interessante, né? O price earnings baixíssimo, digo, os dividendos como proporção do preço muito altos, os lucros, né, como proporção do preço muito bons. Então, de fato, eu acho que as circunstâncias nos quais nos encontramos, eu entendo que traz bastantes oportunidades para quem tem uma visão de longo prazo. Para quem tem uma visão de curto prazo, vai ser um pouco mais difícil, porque vamos estar passando por momentos de muita volatilidade, né? Volatilidade por questões locais e, particularmente, essa volatilidade devida à incerteza sobre o ritmo de cortes nos Estados Unidos, que não está e que vai nos acompanhar, porque isso não se resolve em setembro. Depois, qual é o ritmo de cortes? E depois, qual é a taxa terminal? Essas coisas, esta pergunta... quando responder uma pergunta, não vem a outra. Outras. Claro. E que são muito relevantes. São muito relevantes para todos os ativos de risco pelo mundo, né? Então,
Essa semana a gente teve pelo menos uma boa notícia Do de Banco corte de Central juros Europeu. no Banco Central Europeu. Também, Pois né? é. Começaram, então. Começaram, foi bom, 0,25. O mercado já estava meio que esperando, eles já tinham sinalizado isso. A ata, ela traz algumas preocupações de alguma forma, né? Porque ela sinaliza, puxa vida, estamos olhando aqui, ó. Não vão se entusiasmar, né? Fala assim, cara, estamos olhando. Para mim, ele diz, se bobear, nós paramos, damos um tempinho. Se vierem coisas boas, é capaz de acelerar. É meio que isso, assim, meio que deixou muito em aberto, né? Mas tem que deixar em aberto, de fato, quando tem tanta incerteza, porque sei lá, às vezes voltar atrás em alguma coisa que tinha sinalizado pode trazer algum tipo de ruído, né? Mas vamos lá, né? Quer dizer, acho que falta pouco para o início do corte de juros nos Estados Unidos.